Paz e Luz, Seminário Teológico Luz Online. Deus te abençoe e te dê muita inteligência, muita sabedoria. Seja dinâmico, estude mesmo, anota os tópicos. Já colocamos os tópicos para você saber. Quando a gente lê um tópico, você já coloca. Aí se você não ouviu direito, aí repete o vídeo ou dá pausa para você ouvir corretamente, tá certo? Então vamos falar sobre a matéria do relacionamento humano, relações humanas, né? Todo líder tem que saber bem essa matéria, né? O relacionamento humano. Sabemos que desde o Gênesis, quando o homem caiu no Éden, as relações entre homem e homem, pessoa a pessoa, se tornou muito difícil, né? Essa matéria ela vai estudar os padrões que vêm beneficiar o relacionamento entre as pessoas. Um bom líder é aquele que sabe se relacionar com as pessoas, né? Temos que saber nos relacionar com pessoas sábias, pessoas tolas, pessoas cheias de leitura, pessoas indoutas. Então, um bom líder ele tem que saber se relacionar com grupos diversos para ter uma boa liderança. A introdução, né, do texto da Bíblia de Gênesis diz que Deus descia toda a tarde para falar com Adão. Deus tinha um relacionamento com Adão. Então todo relacionamento, amado, começa entre você e Deus. Se você não se dá bem com Deus, você não se dá bem com ninguém. Quando você tem um relacionamento com Deus aprofundado, então os demais relacionamentos ficarão muito fáceis de se estabelecer. Então nossa primeira regra é lembrarmos que Deus é um ser relacional. Deus é um ser que criou suas criaturas para se relacionar com Ele mesmo e com as demais criaturas que Ele criou. Adão era um ser relacional. Você é um ser relacional, ou seja, um ser que se relaciona, a tal ponto que o pior lugar na prisão é justamente o isolamento. Alguém podia dizer, até dizer, rapaz, é melhor ficar só do que mal acompanhado, mas na prisão não acontece isso. As pessoas preferem estar mal acompanhado do que só. Uma pessoa, 2 meses na solitária, ele sai quase louco, enquanto ele passa anos no meio de imaginários terríveis e não fica assim. Então, o isolamento para o ser humano é quase um inferno. Quanto mais a pessoa se isola, mais ele entra numa depressão incrível e profunda. O pecado gerou muitos problemas de relacionamento. Coloca aí, o pecado gerou muitos problemas de relacionamento. Quando Adão pecou, então ele perdeu o contato direto com Deus, né? Ele foi expulso do jardim do Éden, foi impedido de comer do fruto da vida, de beber da água da vida, do rio que existia no jardim do Éden, e foi expulso. E começaram a haver os problemas. O pecado está intimamente ligado ao relacionamento humano, né? Traumas, psicoses, neuroses são os temas principais dessa aula de relações humanas. Quando um líder ele dirige uma congregação, seja um presbítero, seja um pastor, esse líder ele vai ter que lidar com pessoas que têm psicoses, neuroses, traumas, fraquezas mentais, debilidades de comportamento, vícios de comportamento, pessoas que a base do relacionamento delas é o medo, outras que a base do relacionamento dela é a malícia, outros que a base do relacionamento delas é louco, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então aí está o grande desafio do líder, é saber se relacionar com essas situações, com essas pessoas tão diferentes. O líder tem que saber se relacionar, é obrigatório, porque vivemos em uma política. A vida é uma política. Eu gosto de fulano, mas de que Beltrano. Meu fulano é meu amigo, ciclano é mais ou menos. Então vivemos na política. E um líder
ele tem que saber se relacionar para que a política de convívio dele seja uma política sadia, que ele não seja peça de manobra, que ele não seja influenciado por pessoas diversas. Vamos lá. Vá anotando os tópicos. O líder tem que saber se relacionar com Deus. Em primeiro lugar é Deus. Orar a Deus, ter uma comunhão com Deus, ter um certo relacionamento com Deus. Qual é o seu relacionamento com Deus? Seria um relacionamento de medo, né, de fobia? Eita, Deus vai me matar, Deus vai me lascar, eita, meu Deus do céu. Né? Um relacionamento exagerado, né? Um relacionamento emocional demais, eita, só fogo. Um relacionamento muito lógico, porque a vírgula que existe no Velho Testamento, e o ponto, e o i, né? Então temos que gerar um equilíbrio no nosso relacionamento com Deus. Tendo um equilíbrio com o nosso relacionamento com Deus, teremos um equilíbrio em nosso relacionamento com as demais pessoas. Depois, o líder tem que se relacionar bem consigo mesmo. Anotou? Você tem que se relacionar bem consigo mesmo, tem que se dar bem. Se você se acha que é um traste, é um lixo, é um pobre, é um coitado, é um tadinho, como é que você vai ser líder dos outros se você não consegue ter nenhum bom relacionamento com você mesmo? Você é uma bênção do Senhor. Tem problemas? Tem. Superáveis, que você pode superar. Tem dificuldades? Tem. Que você vai enfrentar e vai superar. Se os outros podem, por que você não pode? Você é menor? Você tem trauma de rejeição? Tudo isso o líder tem que saber. Tem que ter um bom relacionamento com você mesmo. Você tem que se aceitar as suas falhas, para depois consertá-las. Se você não aceita que tem as falhas, como vai consertar se não aceita? Então, relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo. Você tem que se relacionar, meu amado, com você mesmo. É primeiro relacionamento que nós temos é com a gente mesmo. Né? É como se a gente fosse um ser pluralizado. Às vezes a gente quer, a nossa mente de um lado quer, a outra não quer, a carne quer, o espírito não quer, é uma confusão danada. Então você tem que aprender a se relacionar com você mesmo. Tem que aprender a olhar as suas qualidades e a olhar os seus defeitos. Tentar aumentar as suas qualidades, tentar destruir os seus defeitos. Então, em terceiro lugar seria: o líder tem que saber se relacionar com o cônjuge, com seu marido, com sua esposa. Se você vai ser líder e o cacete como na sua casa, a Bíblia diz: se alguém não domina a sua casa, como dominará a casa de Deus? Briga com os filhos, é intrigado de um, é amigo do outro, gosta mais de um do que de outro. Olha só esse relacionamento desse cara. Esse relacionamento é doido. Aí se ele for para a igreja desse jeito e ser um líder na igreja, então ele vai ser um líder louco. Ele vai gostar mais do irmão do coral do que de cicrano. Ele vai repetir na igreja o relacionamento que ele tem com os filhos, com a esposa, com o marido. Então temos que colocar em ordem a nossa casa. Como é que está a nossa casa? Veja que isso é uma aula de relacionamento humano. Não dá para a gente consertar os outros estando a gente desmantelado. A Bíblia diz: tira primeiro a trave que está no olho, então cuidarás. Mateus capítulo 7. Cuidarás de tirar o argueiro no olho do teu irmão. Mas tem pessoas que querem comandar o mundo todo, mas não conseguem comandar o seu lar como convém. Eu sei que tem dificuldades e problemas, todos os lares têm. Isso aí é inegável, temos que administrar essa situação. Mas o relacionamento com a esposa é muito importante. Com seus filhos é muito importante. Porque a sua primeira igreja é a sua casa. Então vá treinando se relacionar bem com a sua casa. Defeitos tem, mas você tem que aprender a conviver com aqueles defeitos. Problemas tem, mas você tem que aprender a conviver com aqueles problemas. E com isso você vai administrando a sua casa. Não é ter uma família perfeita, não. É saber lidar com o imperfeito. Você tem que ter um bom relacionamento com os amigos. Ou seja, você tem um relacionamento, uma pessoa tem um relacionamento com outra só por causa de dinheiro, de posição. Quando fulano está sem dinheiro ou não tem posição, a pessoa, né? Isso aí acontece muito, principalmente alguns pastores incoerentes.
né? O irmão está abençoado, está empregado, está dando dízimo na igreja. Oh, glória a Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, o teu servo. Mas depois o irmão está desempregado, devendo, aí diz, está em pecado, um pecador, né? Isso é falta de saber se relacionar. E muita gente tem trauma nisso. Por quê? Quando tinha, era todo mundo fulaninho, e depois, quando não tinha, então ninguém nem ia na casa dele. Temos que saber nos relacionar com amigos e saber que amigos são tesouros da alma. O pastor tem amigos, os irmãos são os amigos do pastor, do presbítero. Ele tem que saber se relacionar bem com eles, não à base de alguma coisa, de algum interesse. Vamos continuar nessa aula sobre relacionamento humano.